Daniel capítulo 1, versículo de número 15. Hoje quero falar sobre decisões que abrem portas. Decisões que abrem portas. Daniel capítulo 1, versículo de número 15. Decisões que abrem portas. Daniel 1, 15. Diz assim: passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. De novo, passados 10 dias, tempo, está se falando de tempo, passado 10 dias, eles pareciam mais saudáveis, está falando de consequências, e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Está falando de comparação. Tempo, consequência, comparação. Tempo, consequência, comparação. Amados e amadas, eu me sinto inspirado quando vejo cansado de serviço em chegar aqui nessa casa de oração e vê-la tão cheia, tão bonita, de pessoas que estão sedentas pelo Senhor. Eu estou convencido que a sua vinda nessa noite não está baseada em apenas ver pessoas maravilhosas que são os nossos irmãos que congregam conosco aqui neste lugar. Acredito também que a sua vinda a este lugar nem mesmo é para ver o pastor, falar com ele, abraçá-lo, ver a família do pastor, se regozijar com eles. Não. Eu estou convencido que, de fato, a sua vinda neste lugar, em um dia no meio da semana, se baseia pela fome e sede que você tem de Deus. E por essa fome e sede que você tem de Deus, em vir, você está automaticamente abençoando a vida de outros em testemunhar que, apesar das grandes lutas, apesar dos grandes apertos, você, durante o meio da semana, está escolhendo a melhor parte. E para todos aqueles que escolhem a melhor parte, o Senhor sempre tem algo muito especial, algo muito pontual, algo muito particular, algo muito decisório a falar conosco. Então, olha, veja bem, se somos nós esses que escolheram a melhor parte, precisamos então ir para o alimento que Deus tem para todos nós. E estamos falando de alimento. E o contexto dessa passagem não fala de outra coisa senão também algo que envolve alimentos. Um dia, Nabucodonosor, após sitiar Jerusalém, trouxe para si algumas pessoas nobres, príncipes propriamente ditos, pessoas que estavam sendo educadas para de alguma forma auxiliarem ou até mesmo liderarem determinadas situações no reino ou na cidade ou hoje que conhecemos como país chamado Israel. Eram pessoas que estavam sendo preparadas para exercerem cargos de confiança. Nabucodonosor, entendendo o quanto essas pessoas estavam sendo preparadas, resolveu, e aí eu penso que não cabe nenhuma percepção meramente humana, a não ser aquela direção que só Deus pode dar, aquela coisa que não faz parte do acaso, mas faz parte do plano de Deus, e há de convir que assim como enxergamos no caso de Daniel e seus 3 amigos, na vida do cristão não existe o acaso, na vida do cristão existe o propósito. Às vezes estamos passando uma moenda, às vezes estamos sendo levados, escorraçados para um local que não queríamos estar lá. Talvez, às vezes, nós somos literalmente violentados em nossas emoções e somos conduzidos a fazermos coisas que não queríamos fazer.
E alguns ainda insistem em pensar, mas que de repente, por sorte, por acaso, que acaso o quê? Que sorte o quê? Sobre a nossa vida estão as determinações vindas da parte de Deus. Foi assim com Abraão, quando saiu de sua terra para uma terra que ele nem mesmo sabia onde seria, como seria. Foi por uma promessa, obedeceu e seguiu. Foi assim também com esse homem, quando recebeu a promessa de ser pai de uma grande nação, mesmo sendo o seu casamento ali, tendo no seu casamento dificuldades, propriamente na sua esposa, por não conseguir dar filhos, gerar filhos. Não diferente, foi assim também com Isaac. Depois foi assim também com Jacó. Depois foi assim também com José. Percebamos que às vezes as circunstâncias fogem ao nosso controle, mas nunca fugirão do controle de Deus. Quando reconhecemos que o Senhor é o nosso Salvador, nosso Senhor, aquele que está sobre nós, entendam, nada passa desapercebido, tudo está cooperando para o nosso bem. São lágrimas derramadas, são angústias sentidas, são tristezas diárias, mas quando nós persistimos e confiar no Senhor, nós percebemos que tudo aquilo ali está corroborando para o nosso bem. Esses jovens levados foram para um local que não era deles, para uma cidade que desconheciam, para um povo com outra cultura, para o povo com outro costume. Todavia, quando chegaram lá, perceberam que a mão de Deus estava agindo. E os chamaram para o palácio. O prisioneiro tem que ficar na prisão. Se não na prisão, em algum lugar, ralé. Mas às vezes nós vivemos essas reviravoltas na nossa vida. Chegam como verdadeiros tsunamis, mas na verdade são verdadeiras promoções celestiais para todos nós. Nós enxergamos como problemas, nós enxergamos como afrontas, nós enxergamos como provações, e Deus está enxergando como promoções que Ele quer dar para todos nós. Estavam ali Daniel e seus amigos, e do nada, Nabucodonosor diz: eu quero pessoas que estejam me servindo, e para isso vai ser colocado um período para eles estarem se capacitando, e eles vão comer das minhas iguarias, da minha comida, da comida da minha própria mesa. Olha, eu não acredito hoje, depois de tantos anos, que o que começa errado dá certo no final. Digo eu. Eu acredito que só tem uma forma de dar certo, começando certo. A não ser que tenhamos feito sem conhecimento do que estávamos fazendo, e pela grandiosa misericórdia de Deus, Ele age a nosso favor, aplanando o caminho. Mas veja como diz o texto de Provérbios: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Como um dia já fui da construção civil, endireitar veredas é passar com trator, é passar com patrol, é passar com rolo, é passar com as máquinas pesadas para fazer os devidos ajustes. E entenda bem, quando nós não estamos andando na direção do Senhor desde o início, é possível ser corrigido ao longo do tempo, desde que nós não saibamos o que estávamos fazendo. Aí ponho essa condição, é possível. Mas veja bem, é possível como? É possível através de muitas dores.
É possível através de muitos choros. É possível através, às vezes, até mesmo de muito sofrimento. Porque trabalhar, modificar caminho não é fácil. É um processo de agressão, de aplanar o que está defeituoso, ajustar o que está errado. É mais ou menos pegar, eu já botei aparelho, e devo colocar de novo, pegar uma dentição incorreta e colocar uma força que não é natural para botar a coisa na forma correta. É uma das piores sensações do mundo quando fazem um aperto. Parece que teu cérebro está saindo da sua cabeça. Mas lá no final vai dar certo? Vai. Mas em tempo ou outro você precisa fazer manutenção. Porque a natureza vai colocar em todo tempo, vai se mover para todo tempo aqueles dentes voltarem na sua formação original. E qual é a formação original? É da imperfeição. Mas de uma forma não natural, estamos ali puxando os dentes para ficar no caminho certo. É mais ou menos isso. Começamos errado, percebendo algumas coisas, apresentamos o Senhor, Deus põe, mas há de convir que precisaremos em tempo fazermos manutenção daquilo que antes vivíamos, para que aquilo que antes vivíamos não venha à tona mais uma vez. É mais ou menos quem usou um dia droga. Usou porque sabia que era errado e quis usar. Mesmo conhecendo o Senhor, provavelmente é um dos espinhos na carne que essa pessoa vai ter que levar consigo. Por quê? Porque ela percebe que o corpo dela se acostumou com aquilo que não era legal. Mas por amor a Jesus, ela morre todos os dias para aquilo, porque ela quer servir ao Senhor de todo o coração. É um processo tenso, difícil, mas é possível. Talvez o que você esteja vivendo hoje seja resultado de coisas que você fez sem conhecimento propriamente dito que aquilo não era certo, ou seja, errado. É possível então, pastor, dar jeito a essa situação? Apresente ao Senhor. O único que pode ajustar o caminho é o Senhor. É possível? O Senhor acredita que é possível? Eu acredito. Agora, pastor, eu já sabia que era errado, eu entrei assim mesmo, o que eu vou fazer com isso a partir de hoje? Pela misericórdia do Senhor, Ele pode também ajustar o seu caminho, mas acredito que é uma dor que você poderia não estar sentindo agora. Porque quem não sabia que era errado e fez, vive a dor da consciência. Mas quem fez errado sabendo que era errado, além da consciência vem a culpa. Porque sabia que era errado. Sabia que aquilo não procedia. Mesmo assim insistiu. Todavia, quando estamos no centro da vontade do Senhor, o Senhor às vezes age dessa forma, nos coloca em um lugar que não é nosso, no meio de um povo que não é o nosso, mas para aquilo que apontam como derrota, o Senhor está dizendo, é promoção. Se submeta, viva o que tem que viver, mas o final, o futuro, quem conhece é o Senhor. E há de convir que nós somos muito limitados. E às vezes nós somos muito políticos em determinadas situações. E queremos negociar o que é inegociável. Eu já fiz isso. E vivi situações que se eu puder falar com qualquer um e dizer assim, olha, não faça isso, eu falo sem pensar duas vezes. Sempre faça o correto. Não pense duas vezes. E se fizer o correto, vai te tirar de determinadas situações, então que perca determinadas situações, mas não vale a pena as lágrimas que provavelmente, possivelmente, quase certo você irá derramar por muitos anos da sua vida. Cada erro seu envolve dores não apenas no seu coração, mas dores também naqueles que te cercam, naqueles que te amam.
Quando você falha, ciente de que é uma falha, você machuca os seus pais, você machuca os seus irmãos, você machuca os seus familiares, seus tios, as suas tias, você machuca os seus amigos que te amam de coração. Por isso, não é bom tomar decisões impensadas, não é bom negociar o inegociável. Perca, sofra a dor daquele sentimento de ter perdido por ter feito a coisa certa, mas não sofra as dores de ter a consciência que está vivendo consequências de coisas erradas que cometeu na caminhada. Não vale a pena. Daniel e seus amigos estavam ali, mas para viverem as promoções dos céus, as portas dos céus, eles precisavam se posicionar. Eles precisavam se colocar no centro da vontade do Senhor. Eles poderiam ceder. Que mal tem comer a comida do rei? Que mal tem? O mal, talvez, uma vez que Daniel era muito instruído, o mal era que ele sabia que aquela comida, aquela ração, era uma oferenda às divindades cultuadas em Babilônia. Por quê? Porque a Daniel foi dado o nome de uma entidade, Beltesazar. A Ananias foi dada o nome da entidade Sadraque. A Misael, Mesaque. E a Azarias, Abidnego. E é sempre assim. Parece que quando estamos em determinados lugares, o inimigo tenta nos taxar daquilo que ele deseja. Mas nós temos um nome. E esse nome é conhecido nos céus. Eu não preciso me posicionar pelo nome. Um dia, olha aqui, o Espírito Santo me faz lembrar, eu li um livro da Neuza Itioca. Na época que tinha um movimento de libertação e tal, li o livro e achei fenomenal. E ela pontuava que um dia ela foi um ator famoso e o rapaz estava endemoniado e foi de uma forma, conseguiram levá-lo até ela, e quando chegou e ela ali começou a ministrar, orando para aquela entidade sair da vida daquele rapaz, até que tanta luta, o bicho não saía, e ela se ligou que na verdade ela estava orando por um apelido do rapaz. E o apelido do rapaz, por coincidência, era o nome de uma entidade. Aí orando, ela no livro ela narra que parou, falou. Aí como se o Espírito Santo tivesse dado discernimento para ela. Aí ela foi para outra pessoa e falou assim: mas por que chamam essa pessoa desse apelido? Aí o rapaz, que era muito amigo, explicou. Ela falou: eu não perguntei isso, mas qual o nome desse rapaz? E falaram o nome do rapaz. E aí quando ela foi orar mais uma vez, ela falou: entidade, saia da vida. E citou o nome do rapaz, a entidade. Aí a narração dela, né? Se manifestou e falou: agora você quer que eu saia da vida dele? Aí naquele processo de libertação, ela fala assim, que perguntou: qual o seu nome? E pasme, qual o nome da entidade? Do apelido que o rapaz levava. Às vezes, as circunstâncias colocam nomes que não são nossos. Ou 71, ou maluco, ou prostituta. Não é assim? Ou desvairado, ou seu sem responsabilidade, ou seu carnal. O mundo está em todo tempo tentando impor isso.
em todo tempo. Mas veja bem, estavam prisioneiros em um local que não era deles, no meio do povo que não era deles. Eles não poderiam travar o nome que foi dado, mas eles não necessariamente tinham que aceitar o nome que foi dado. E aí eu vejo isso claramente na atitude deles. Porque, segundo alguns estudiosos, a ração oferecida para eles eram rações específicas que agradavam essas entidades. Não sei se vocês já ouviram em processos de libertação, livros, que existem algumas entidades que pedem amuletos. Em alguns pactos, eles falam assim, pega a tua aliança e deixa guardado, põe no chão do cemitério, faz isso, faz aquilo. Ou ele fala assim, a entidade manifestada fala, a partir de hoje você vai usar isso. E isso vai te dar esse poder. Isso vai te dar essa habilidade. Quem já ouviu falar isso? Já ouviram? Um dia aqui no gabinete fomos orar por uma menina. Aí quando impus a mão sobre a menina, a garota caiu no chão igual cachorro. E aí pusemos as mãos sobre ela, repreendemos o espírito maligno, e aquela menina voltou, e quando ela voltou, do nada o Senhor deu um discernimento, e olhei e falei, o que a entidade te deu? Aí ela estava com uma pulseira, e falou, isso. Aí, por um feedback dos céus, eu falei, então, você estava no cemitério, a entidade mandou você tomar o sangue, e ela te deu essa pulseira, porque você queria isso para a sua vida. Na ocasião, ela queria ser uma pessoa mais quista, mais bem-vinda, bem mais recebida. Aí, quando eu falei isso, a pessoa caiu endemoniada de novo. E aí, como acabou aquilo na vida dela, que não acabou? Aí depois que ela voltou, nós perguntamos, você quer quebrar isso hoje? Vamos dar fim a essa pulseira. Aí a pessoa falou, não. Quem sabe um dia. Sinceramente, eu gosto do que a entidade me deu. Eu conheço pessoas que fazem as suas obrigações, não de graça, gastam verdadeiras fortunas por mês, porque querem sucesso, querem prosperidade, querem ser mais inteligentes, querem receber promoções de serviço, e gastam verdadeiras fortunas por mês, para alcançarem determinados pontos. E para todas as obrigações, eles recebem uma contrapartida em algo que eles têm que levar consigo, ou no peito, ou na mão, ou na perna, ou no bem que adquiriu. Mas havia uma consciência naqueles jovens, que não era comendo a comida daquelas entidades que eles ficariam conscientes ou devidamente cultos como o rei assim o queria, mas era estando no centro da vontade de Deus. Às vezes nós somos levados a aceitar determinadas coisas para alcançarmos determinados postos. Deus não quer que negociemos o inegociável. Precisamos ficar firmes. O que foi, foi. Mas a partir de hoje, semeie aquilo que é correto, aquilo que é certo. Se posicionaram. A Bíblia diz que quando eles procuraram o responsável por eles, Deus deu graça. Deus deu graça para eles diante desse responsável. Decisões que abrem portas. Às vezes algumas pessoas acham que as bênçãos chegam do nada, mas não, bênçãos são, aí eu digo, aí não é uma questão de barganha, mas deixa aqui pontuar com muito cuidado. Acredito que as bênçãos que permanecem, que acrescentam as nossas vidas, vêm baseadas a uma vida de prudência, de obediência, de consagração vinda do Senhor.
Porque vem algumas coisas em nossa vida, vem e vão. Mas aquilo que permanece, que não causa dor alguma, que edifica, que dá provisão, que abençoa quem está ao nosso lado, só vem do Senhor. Por isso que Deus, olhando para o povo de Israel no deserto, falou: olha, lembre-se de quem vos dá forças para adquirires riquezas. Não são os deuses dos cananeus, não são os deuses dos egípcios, não são as entidades antigas, sou eu, o Senhor. E às vezes achamos que podemos negociar. Não, não faça isso. Tomaram a atitude de não comerem as comidas que oferecidas eram. Decidiram. Nossa alimentação é diferente. Nosso procedimento é diferente. Estamos numa terra que não é nossa, num povo que não é nosso, mas nós sabemos quem é o nosso Deus, isso nos basta. Estamos aqui, mas nós não vamos agir diferente porque estamos em uma terra que não é nossa. Agiremos aqui como agimos em Jerusalém, porque a nossa vida em Deus não modifica por causa da região onde nós estamos. A nossa vida em Deus não modifica pelas pessoas que estão à nossa volta. A nossa vida em Deus não modifica pelo aquilo que podemos ou não ganhar. A nossa vida em Deus permanece a mesma, independente do bairro, independente do município, independente do estado, independente do país, independente de quem está do nosso lado. A nossa vida em Deus permanece a mesma. Assim como Deus é fiel, precisamos agir com fidelidade ao Senhor. Diante de Deus eu falo com temor e tremor. É melhor comer o feijão e arroz com honestidade do que comer o caviar à base de tramóias. Existem situações que pessoas não vivem porque não tomam decisões, não se posicionam, mas tomam a decisão diante de quem? Do homem, diante das autoridades, não, diante de Deus. Nós somos abençoados por Deus, nós somos cuidados por Deus, a nossa provisão vem de Deus, o nosso livramento vem de Deus. A nossa cura vem do Senhor. Quando nós desfocamos dos homens, quando nós desfocamos dos processos que às vezes os homens tentam impor sobre as nossas vidas e focamos exclusivamente em Deus, eu ainda não vi o obediente se dar mal na vida. Pode não ter o que queria, mas se dá mal não, é diferente. Age com Deus com coerência no seu namoro, haja com Deus com coerência no seu trabalho, haja com Deus com coerência no seu casamento, haja com Deus com coerência na sua empresa, haja com Deus com coerência na igreja local. Viva com intensidade, com amor, com entrega, com desejo de sempre fazer o melhor, porque Deus não encolhe as mãos dele para nos abençoar, elas estão estendidas. Não é retribuição, não é barganha, é reconhecer a bondade de Deus. E essa bondade tão maravilhosa nos faz realizar coisas impensadas pelo reino de Deus. Quando pensamos que estamos cansados, Deus nos renova. Quando pensamos que estamos abatidos, o Senhor nos levanta.
Quando pensamos que estamos humilhados, o Senhor nos exalta. Quando pensamos que estamos cercados por miríades de inimigos, o Senhor nos dá livramentos. Quando achamos que as opressões estão acima do que podemos suportar, o Senhor vem com alívio dos altos céus e nos permite viver o que é realmente a paz que excede todo entendimento, o que é o consolo que o mundo não entende, o que é a alegria em meio às dores. Nós não estamos isentos às dores, mas eu posso afirmar que Deus está conosco. Decisões que abrem portas. É um tipo de mensagem que nos faz refletir que muitas coisas deixam de acontecer porque simplesmente nós acabamos, infelizmente, falo com tanto pesar em meu coração, não no sentido de vocês, mas no sentido do nós, porque nós acabamos deixando de lado alguns valiosos princípios da palavra de Deus. Comer as iguarias do reino foi bom para Daniel e não é bom para ninguém. Não é só para Daniel, não. É para ninguém. Eu não posso fazer o que todo mundo faz só para agradar todo mundo. Eu preciso me manter coerente à palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus. Quero terminar. Os dias não estão fáceis, mas mantenham-se firmes, mantenhamos-nos firmes diante do Senhor. O que hoje está fechado pode ser livramento. A porta fechada, pastor, sou tão fiel. Já parou para pensar que talvez ela ainda não abriu porque não é de Deus para a sua vida? Já pararam assim para pensar às vezes isso? Eu já parei às vezes. Eu falei, eu estava tanto, Senhor, abre a porta. E um dia, belo dia, eu parei e falei assim, mas e se ela não está aberta é porque Deus está, na verdade, me dando livramento? Livramento. Já pararam para pensar nisso? Às vezes nós paralisamos a nossa vida porque não temos determinadas coisas. E na verdade nós tínhamos que seguir. Porque como eu aprendi aqui nessa casa, tem coisas que só vêm com a caminhada. Não adianta. Não adianta. É só com a caminhada. Termino dessa forma. Um dia, depois que perdi papai, muito desolado por muitas coisas, e só consegui entender alguns processos da parte de Deus para a minha vida, quando eu me lancei ao reino dos céus. Ações, atitudes. Você pode ficar sob os teus pés? Decisões que abrem portas. 3 convites. Primeiro convite pode ser que você tenha vindo aqui, já tenha ouvido falar do Evangelho, mas ainda não tenha tomado uma atitude para com o Evangelho, em reconhecer que Jesus é o teu Senhor e teu Salvador. E nessa noite você pode, na verdade você deve, porque é a melhor decisão que você pode tomar na vida, reconhecê-lo como Senhor e Salvador. Segundo, pode ser que você conheça o caminho do Senhor, mas esteja muito longe, e hoje precisa tomar essa atitude de voltar e estar dizendo, eu volto. Terceiro e último, pode ser que você conheça o Evangelho, esteja congregando, esteja vivendo, todavia, você ainda não tomou atitude para com o batismo. Domingo iniciaremos uma turma de batismo às 5 horas da tarde aqui nessa casa de oração. Então nós vamos estar tratando o batismo. Quero cantar um pouquinho com vocês. Na metade desse louvor eu vou entrar e
Eu gostaria que, se você está inserido nesse contexto, você manifestasse de alguma forma, porque eu quero orar com você e por você. Em seguida estaremos terminando. Viverás o melhor de Deus está por vir. Serás uma grande nação e serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Serás uma grande nação, abençoado por onde quer que for, tua família prosperarei, conta-se pode as estrelas do céu, assim será tua descendência. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Levanta, sai da tua tenda, busca o milagre que tem reservado pra ti, e verás que eu sou o que sou, filho meu. Tem alguém aqui nessa noite que talvez esteja inserido nessas três situações? Você pode fechar os seus olhos, os que podem. Você tem alguém? Basta só levantar uma das suas mãos, que eu quero orar. Amém. Que Jesus abençoe a sua vida, meu jovem. Pode abaixar a mão. Já vi. Alguém mais aqui? Tem alguém mais? Esteja inserido um desses três convites. Talvez você esteja aqui dizendo: pastor, eu não dei não para a iguaria do rei, agora tá difícil a coisa. E aí? Que tal apresentar isso diante do Senhor? Uma coisa é a minha percepção e outra coisa é o que Deus faz. Deus não lança fora nenhum filho que vai diante dele pedindo socorro ou ajuda. Uma coisa é a visão aqui do pastor filho mais velho, e outra coisa é o pai do filho mais novo, quando vem e fala: pai, pequei contra ti, já não sou digno de ser chamado filho.
Mas o pai vai e coloca tudo no devido lugar. Uma coisa é a visão do filho mais velho, mas outra coisa é a visão sempre do pai amoroso. Talvez você esteja inserido nessa situação. Talvez você tenha permitido que portas tenham acabaram se abrindo e dando legalidades a apontamentos, a acusações, inclusive espirituais. Mas hoje você pode apresentar diante do Senhor e falar: Senhor, fiz, está aí a consequência, mas não são por causa das consequências que tomo essa atitude, mas porque eu entendi que eu preciso estar no centro da tua vontade. Feche teus olhos agora. Começa a orar ao Senhor. Começa a falar com Deus, isso daí que está no teu coração. O que está te atrapalhando, o que está te dificultando na caminhada, o que acabou se tornando uma brecha, uma legalidade de acusação, de medo, de pavor, de tristezas profundas. Fale com Deus sobre a sua atitude. Se você o reconhece como Senhor, se você volta ou se está para ser batizado, fala: Senhor, aqui é minha atitude diante do Senhor. Eu tomo essa atitude, eu tomo essa decisão. Papai, Tu és tremendo, Tu és incrível. Os céus te louvam, a terra te exalta. Não é à toa que a Bíblia diz que todos os joelhos irão se dobrar diante de Ti, e toda a língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor, um pedacinho do que é igreja do Senhor de fato, de todos os salvos e remidos do sangue do Cordeiro. Mas sendo tão poucos, nós podemos entender o que é comunhão, o que é cuidado, o que é amor, o que é zelo. E te louvamos, Senhor, por isso. Te louvamos porque temos uma família espiritual. Te louvamos porque temos irmãos que se importam conosco. Te louvamos porque tem pessoas que se atentam para as lágrimas que estamos derramando ou para os sorrisos que estamos dando. Te louvamos, Senhor. Te louvamos porque reconhecemos o Teu amor expressado através da vida de cada irmão aqui presente. Te agradecemos também pelo Teu cuidado direto, pelos livramentos diretos que vêm da Tua parte. O Teu agir incrível, Senhor, é incomparável, é incontestável. O Senhor tem prazer em nos abençoar. Obrigado, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse momento em que passamos aqui nesta casa, essa reunião espiritual, esse encontro profético, esse momento de ativações de dons e talentos. Obrigado, Senhor, porque Tu és o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será para toda a eternidade. Receba a ação, a atitude, a decisão desse jovem que toma diante de Ti. Contempla, Senhor, aquilo que ele deposita no Teu altar. Que nós, como igreja, possamos, como família espiritual, ajudá-lo mediante a decisão que ele toma diante de Ti. Aos demais, seja com todos nós, com todos aqui presentes, seja conosco, Senhor. Nós carecemos do Teu cuidado. Aprenda o nosso caminho, ajusta os nossos ponteiros, corrija a nossa bússola, faça aquilo que desejas para com as nossas respectivas vidas, porque nós somos Teus. Conceda-nos uma noite de paz, de tranquilidade, uma semana de provisões. Que o amor de Deus, nosso Pai,
a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, assim como a comunhão e a consolação do Espírito do Senhor, esteja sobre a igreja do Senhor reunida espalhada na face da terra, reunida aqui neste lugar, em todas as casas através dessa transmissão, e todos que acreditam digam. Terminemos cantando essa linda canção.